Olá, pessoal, tudo bem? Novamente, né? Estou aí com vocês, mais um ano auxiliando o pessoal, algumas dicas, né, a respeito aí da Mackenzie. Bom, pessoal, o que que acontece na Mackenzie? A Mackenzie, ela é uma instituição que ela sempre pede, né, uma dissertação argumentativa, tá? E o que que é uma dissertação argumentativa, né? Então, dissertar é eu falar a respeito, né, do assunto, trazendo fatos, dados, né, informações. Agora, argumentativa é argumentar, é trazer uma opinião, é trazer uma tese, ok? Tá? Então, o que que acontece, né? Então, a Mackenzie, geralmente ela pede ali de 15 a 20 linhas, ou de 25 a 30 linhas, tá? O em título, não precisa, pessoal. A Mackenzie não é uma instituição que pede título, tá? Se pedir título, onde que eu coloco o título? Onde não está escrito ali o número 1, certo? Então, se o número 1 estiver dentro da linha, você vai colocar na primeira linha onde não está marcado o número 1, ok? Então, isso é bem importante, tá? Bom, o que mais que a gente tem que entender? Nós precisamos ter, então, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A introdução eu vou fazer na base ali de umas 3 a 5 linhas, tá? A gente já vai entender, né, que elementos que a gente vai colocar. No desenvolvimento, nós vamos fundamentar a nossa opinião, vamos trazer o porquê da nossa opinião, né? Porque são os argumentos de autoria, né? É a maneira que eu vou convencer o leitor da minha opinião. E a conclusão, né? Que é quando então eu trago essas ideias de fechamento, não podendo ser ideias contínuas, né? Tem que ser ideias então que nós vamos fechar esse pensamento, esse raciocínio, tá? Voltando um pouquinho ali, né, no desenvolvimento, é muito importante, pessoal, nós entendermos do argumento de prova concreta. O que que é argumento de prova concreta? Argumento de prova concreta é quando eu vou trazer um exemplo, uma situação, um dado, algo que traga mais informação a respeito desse meu argumento. São fatos, né? A estatística, né? Então, tudo isso faz parte, vamos dizer assim, de um recheio de um bolo, tá? Não é o próprio argumento, mas faz parte, engrandece ele, ok? Tranquilo? Então, pessoal, nós vamos aqui trabalhar uma das propostas, né, que eu escolhi aqui hoje para vocês, que seria, então, a proposta a respeito ah, sobre a riqueza, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho, olha lá. Veja, pessoal, então, temos aqui, né, processo seletivo do curso de medicina 2023, tá? Disse um pensador que todos correm atrás da riqueza, mas a riqueza está correndo atrás de todos, mostrando a ambição de todos os homens de se tornarem ricos. Sobre esse tema, leia com atenção os textos a seguir. Se a riqueza for colocada numa escala de valores, desde o homem mais rico do mundo até aquele que busca um prato de comida, uma coberta para cobrir-se e um abrigo seguro, todos buscam a riqueza, indistintamente, né? Por riqueza, entende-se aquilo que se tem em grande quantidade, em abundância, em fartura, algo que possui grande valor, tudo quanto é capaz de satisfazer as necessidades humanas. Segundo a noção de riqueza proposta por Toffler, a pessoa que tem saúde, que tem educação, que tem o respeito daqueles que ela respeita, que tem uma família que a ama, a ajuda e lhe dá apoio, ou tem outros bens intangíveis, ou seja, difíceis de alcançar, tem que ela precisa ou quer. Essa pessoa tem considerável riqueza, mesmo que ela seja desprovida de bens materiais e financeiros. Os jovens brasileiros já demonstram dominar conceitos básicos de educação financeira e de como gastar o dinheiro pensando no futuro.
A recente pesquisa do CC Bank, Datafolha, indicou, por exemplo, que 50% dos meninos e meninas de 12 a 17 anos usariam o dinheiro de um empréstimo para empreender. Outros, 42, se endividariam para pagar um curso no exterior, enquanto menos de 15 aceitariam fazer uma dívida para comprar computadores ou celulares para se dar um presente ou fazer um tratamento estético. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? O texto, ele aborda, né, uma questão mais voltada à riqueza material, mostrando que aquela riqueza, né, emocional, dos sentimentos, ela está ficando cada vez mais para trás, né? Quem está ali como protagonista é a riqueza emocional, né? Bom, e ele já está trazendo ali uma realidade da nossa geração Z, né, da geração neném, que ela já tem uma consciência maior, ela já vem no mundo com essa questão mais do capitalismo, né? Dessa, opa, temos que pensar na aposentadoria, não posso gastar com qualquer coisa, né? Então, tendo essa visão diferente de uma geração X, né? Que ali ainda tinha, né? Ah, eu quero comprar um computador, né? Um celular e assim por diante, né? Então, investia mais em si, agora investe-se mais no futuro, ok? E aí vem o nosso questionamento. Afinal de contas, o que é a riqueza pretendida por todos e o que fazer para alcançá-la? Veja, nós temos duas perguntas. Se nós temos duas perguntas, nós vamos ter que responder essas duas perguntas. Onde? Nós vamos responder na introdução. Mas teria algum lugar correto para colocar essa resposta? Sim, pessoal. O último elemento da introdução seria, então, essa resposta, ok? Tá? Então, vamos lá. Num texto dissertativo argumentativo, que você já sabe o que é, de aproximadamente 30 linhas, tá? Professora, eu tenho que fazer 30 linhas? Não, pessoal. Pode fazer umas 25, 26, tá legal, tá? Ele sempre, a gente tem ali, né, umas 5 linhas a menos do total, tá? Seria interessante seguir por ali. Expõe em linguagem culta suas ideias sobre o tema proposto, dando atenção especial à organização estrutural do texto e aos argumentos apresentados em defesa de suas ideias. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos agora verificar, né? Vamos trabalhar, então, o nosso texto, ok? Então, vamos lá, pessoal. Fiz aqui um texto, tá? Modelinho para vocês entenderem um pouco mais, tá? Então, veja, afinal de contas, o que é a riqueza pretendida de todos? Gente, se nós temos uma pergunta, é como se fosse um questionário. Eu preciso responder essa pergunta. Professor, eu tenho duas perguntas, então eu vou responder as duas perguntas, ok? Como é que eu começo o texto, né? Primeiro eu tenho que entender do tema principal, que é a questão da riqueza, né? A riqueza é a centralidade da discussão aqui, tá? Então eu vou trazer informações a respeito da riqueza, tá? Então eu trouxe lá. Em um mundo cada vez mais capitalista, um dos propósitos que mais o ser humano vem idealizando seria o acumular riqueza. Ter uma casa, carro, viajar e não precisar trabalhar seria um dos tipos de riqueza que grande parte da sociedade busca, mostrando uma vida que se importa mais com o ter do que com o ser. Então, estou trazendo um contexto, pessoal, né? O que as pessoas estão pensando hoje a respeito dessa riqueza no mundo capitalista, no mundo em que reverbera o din-din, o dinheiro, tá? Mesmo que ainda haja riqueza em acumular amigos, ter saúde, o que nota-se é que a riqueza pretendida por hoje, olha, eu respondendo, né, esse questionamento, por todos é a de valor material. E um dos meios para alcançá-la seria realizar um planejamento financeiro buscando investimentos precocemente. Então, veja, pessoal, aqui eu respondi a minha as duas perguntas, os dois questionamentos, né? Então, nós temos quantas teses? Duas teses, ok?
Tranquilo? O que que eu vou fazer no desenvolvimento, né? Então, veja, aqui nós estamos falando a respeito, o primeiro, sobre o valor material e o segundo, o planejamento financeiro, ok? Então, vamos ver lá se a gente conseguiu compreender, né, como é que a gente vai trabalhar, então, esse desenvolvimento. Primeiramente, o que a gente tem que entender é que quando a gente vai começar um desenvolvimento, a gente precisa ter um link, a gente precisa ter aquilo que a gente fala do Enem, inter e intraparágrafos, né? Então, como eu começo em um primeiro momento, em primeira instância, um dos motivos, né? Para mostrar, então, que eu vou agora começar a desenvolver, começar a explicar a respeito da minha ideia, tá? Então, olhe lá. Um dos motivos seria que para viver quase tudo se compra. Tudo que as pessoas adquirem tem relação direta com o ter dinheiro. Uma das influências nesse caso, para esse tipo de comportamento, é a mídia. Opa, trouxe lá. Por que que as pessoas estão querendo esse valor material? Culpabilizamos aqui a mídia, que acaba mostrando personagens ricos em novelas, trazendo imagens de pessoas sem problemas, que não trabalham, ou seja, que fazem parte de um mundo idealizado. Esse desejo passa a fazer parte do propósito de vida das pessoas, já que o estar no mundo passa a ficar cada vez mais estressante. Por quê? Porque a gente está correndo atrás do dinheiro, né, pessoal? Cada vez mais as coisas encarecem, então o ter dinheiro também é sinal de prestígio, é sinal de respeito, né, perante a sociedade, ok? Bom, aqui nós já vamos trabalhar então o planejamento financeiro, tá? Então, o que que acontece? Atualmente, o que mais se vê no YouTube, aí, professora, posso começar então no que se refere aos investimentos, o que mais se vê eles são a presença do YouTube, Instagram ou Reels, tá? Então, dá para começar assim também, tá? São os digital influencer que ensinam como fazer investimentos, tendo a chance de não precisar trabalhar e ser rico. Essas palavras soam para uns como melodia de uma música, pois é por meio do ser rico que as pessoas podem realizar seus sonhos sem que haja necessidade de realizar empréstimos, como geralmente assalariados fazem. Viajar para o exterior sem se preocupar com gastos são um dos desejos presentes no século XXI. Os investimentos se voltam ao tesouro direto, corretoras, tudo para que o sujeito possa ganhar muito dinheiro rápido, ganhando o respeito da sociedade. São pequenos vídeos que acabam atraindo a atenção das pessoas, mostrando uma facilidade em ser rico. Então, o ser rico de amigos, de saúde, vai perdendo espaço cada vez mais, sendo o protagonista o valor material. Então, a gente está trazendo aqui a realidade, ok? Professora, eu queria trabalhar, então, que os jovens eles estão realizando, né, a educação financeira, né, que os pais estão cada vez mais incentivando os filhos. Pode? Pode, tá super tranquilo, tá? Bom, aí o que que acontece aqui? Novamente, então, para conclusão, a gente vai trabalhar ali de 3 a 5 linhas mais ou menos. A primeira coisa que a gente vai entender numa conclusão é que a gente precisa de vamos dizer assim, né, de um vocábulo para mostrar que nós estamos fechando. Então, portanto, diante disso, dessa maneira, dessa forma, são elementos que mostram que nós vamos concluir. Professora, eu posso trabalhar o e para concluir e para finalizar? Não, pessoal, tá? Então, nós vamos usar esse tipo de palavras. Portanto, diante disso, dessa forma, dessa maneira, dado o exposto, o pessoal adora, tá? Bom, posso colocar dado o exposto e para concluir? Não, porque é redundante, né? Ah, e para finalizar? Também não. Então, portanto, percebe-se, nota-se, constata-se. Primeiro vem a nossa constatação. Percebe-se que será difícil quebrar esse pensamento rígido da sociedade em relação a valorizar mais o bem material que o social. Urge, né? Eu posso trazer ali uma observação final. Urge que as pessoas mudem seu pensamento. Afinal, a maior riqueza é aquela que não se compra e que é muito difícil de ser conquistado. A riqueza que conquista o coração, né? Então, esse fechamento, pessoal, é a chave de ouro, né? Para que a gente entenda que nós estamos finalizando, tá?
Professora, eu gostaria, de repente, de trazer ali uma ideia do o ideal seria que as pessoas buscassem fazer isso, isso, isso. Como é que eu faço? Bom, primeiro a gente trabalha a constatação. Percebe que será difícil quebrar esse paradigma, blá, blá, blá. Para que haja mudança, né, desse pensamento, desse quadro, o ideal seria que houvesse tá, para que só assim haja tá. E assim a gente consegue finalizar, né, o nosso texto, mostrando que não há uma continuidade, mas sim uma ideia de fechamento e fecha por ali. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido a respeito, né, do texto, um pouquinho mais do texto dissertativo argumentativo. Prestem muito atenção no enunciado. Isso é muito importante. No enunciado vai constar se vocês podem usar a coletânea, vai dizer pode usar a coletânea, ou quando o texto é unicamente motivador, não pode usar nenhum elemento que foi dado nos textos base. Ok, pessoal? Tranquilo? E quando forem, então, usar os textos base, referenciem, ok? Tranquilo? Tá? Bom, pessoal, eu estou à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né? Eu desejo boa sorte a todos, leiam bem o enunciado. Acredito que essas dicas vão ser muito válidas para vocês, né? E sempre é um prazer estar aí com vocês, auxiliando, ajudando para que vocês arrasem aí na redação da Mackenzie. Ok, pessoal? Então, um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.